O Conselho de Estado da Itália, última instância da Justiça Administrativa do país europeu, decidiu suspender novamente a extradição de Henrique Pizzolatto para o Brasil, que deveria ser decidida nesta quarta-feira. Os detalhes ao vivo com a repórter Carolina Chaves. Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Olha, essa suspensão se deu porque o Conselho pediu mais informações ao Ministério da Justiça italiano sobre o caso, que vai analisar até o dia 22 de setembro. E até lá, Pizzolatto deve permanecer preso. Esta é a terceira vez que a extradição é suspensa. O ex-diretor do Banco do Brasil foi condenado a 12 anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal pelos crimes de lavagem de dinheiro, peculato e corrupção passiva. Ele tem dupla cidadania e tenta permanecer na Itália, mas a justiça brasileira tenta extraditar Pizzolatto para que ele cumpra a pena aqui no Brasil. Érica. Obrigada, Carolina, pelas informações. E para falar mais sobre esse assunto, está aqui no estúdio pós-doutor em Ciências Jurídico-Políticas pela Universidade Clássica de Lisboa e doutor em Direito Internacional pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e professor da Universidade Federal do Mato Grosso, Valério Mazzoli. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Bom, o Conselho de Estado da Itália decidiu suspender a extradição. A justiça italiana deferiu esse pedido. O que está acontecendo nesse caso? Bom, está acontecendo que, normalmente, no direito internacional, a última palavra do processo tradicional é do Poder Executivo, não é do Poder Judiciário. Assim como ocorre no Brasil também, o Supremo já decidiu isso. Então, esse imbróglio jurídico está exatamente para saber até que ponto a Itália não estaria abrindo um precedente de extraditar um próprio nacional seu, porque nunca fez isso anteriormente. Então, essa é a primeira vez que a Itália procede dessa maneira e, não obstante o último grau da justiça italiana ter deferido o pedido extradicional do Estado brasileiro, o Conselho de Estado italiano agora está analisando realmente se vem ou não vem Pizzolatto para o Brasil, se defere ou não defere a extradição. Isso é comum em todos os países, assim também como no Brasil. A dupla nacionalidade tem interferido, então, nesse caso? Interferido muito, porque Pizzolatto ele tem duas nacionalidades natas, isso que não se pode confundir. Ele é brasileiro nato pelo critério do ius soli e italiano nato pelo critério do ius sanguinis. Então, ele é cidadão nacional dos dois estados. O Brasil não extradita nacionais natos e a Itália prevê uma certa exceção e é isso que se está discutindo agora. Se ele não tivesse dupla nacionalidade, se fosse um brasileiro só, não teria dúvida que já estaria no Brasil. E o que trata o artigo 26 da Constituição italiana? Bom, esse é o artigo mais importante, porque ele vai dizer respeito à possibilidade de se extraditar nacionais italianos. Ele seria mais ou menos o paralelo do inciso do artigo 5º na Constituição, que diz que não se extraditam nacionais natos, salvo naturalizado em duas hipóteses que a nossa Constituição prevê. Na Itália vai dizer quase a mesma coisa, com uma pequena diferença no final. Vai dizer, nenhum cidadão italiano pode ser extraditado, salvo previsão expressa em tratado internacional. E há o Tratado Internacional Brasil-Itália, que é da década de 80, que prevê essa possibilidade. Então, com base nessa questão constitucional, dessa exceção que a Constituição italiana permite e a nossa não, foi autorizada a extradição dele. O artigo 26 é o que permite a Itália extraditar o seu nacional. Esse tratado, então, que o senhor disse, ele autoriza a extradição de nacionais natos? Autoriza. Na verdade, o tratado ele se liga ao direito constitucional dos países. É o que a Constituição italiana diz. O tratado ele foi feito entre os dois estados, mas respeitando o direito constitucional de ambos. Então, se a Itália, na sua própria Constituição, diz que o tratado é que vai reger a situação e, havendo o tratado internacional, ela pode ou não extraditar. Curiosamente, não seria o mesmo no Brasil. Mesmo tendo o tratado internacional entre os dois países, a nossa Constituição impede veementemente, terminativamente, a extradição de brasileiros natos. Então, esse passo que a Itália está dando em extraditar um nacional seu para o Brasil, nunca haverá reciprocidade relativamente a um mesmo ítalo brasileiro aqui no território nacional. E essa suspensão de 3 meses se deve para quê? Para analisar esse caso? Exatamente. A suspensão é para analisar se o Poder Executivo italiano vai ou não extraditar esse seu cidadão. E o curioso é que é a primeira vez, salvo engano, que isso acontece na Itália. Em outras ocasiões, a Itália sempre se negou à jurisprudência italiana, pelo menos. Me parece que está tendo uma mudança de entendimento no direito italiano agora, pelo menos jurisprudencial, em si autorizar a extradição de um nacional nato. Então, vamos esperar, vamos aguardar o que decide a instância administrativa da República Italiana. Tá ótimo. Eu conversei com o Valério Mazzoli sobre a extradição, a possibilidade de extradição
da Itália para o Brasil. Obrigada pela participação. Eu que agradeço, me coloco sempre à disposição. Até uma próxima.